Quem está feliz de estar aqui nessa noite, diga glória a Deus. Quem está feliz de ter vindo à casa do Senhor, diga aleluia. É sempre um prazer estar aqui com vocês, é sempre um prazer poder servir a mesa nessa noite. O desejo do meu coração é que você seja abençoado pela palavra que vai ser ministrada. Existem cultos e cultos, existem lugares e lugares, dias e dias. Porém, existem alguns dias que Deus, Ele guarda para que algo novo aconteça. E Deus, Ele é o maior interessado em fazer coisas novas. Eu acho que você não entendeu. Deus, Ele é o maior interessado em fazer coisas novas. Olha para esse irmão que está do teu lado, que ele está com essa cara de cansado, deve ter trabalhado o dia todo. Olha para ele e fala assim: ó, Deus tem algo novo para a tua vida, irmão. Isso. Olha para o irmão que está do outro lado, para ele não ficar com ciúme, do outro lado, e fala com ele: Deus tem algo novo para a tua vida, meu irmão. Glória a Deus. Aleluia. Agora todo mundo olha ali para o flamenguista e fala: fica tranquilo, vai ganhar hoje, vai. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. O vaso veio com um terno para o culto hoje, veio bonito, varão, né? Glória a Deus. Então, eu quero compartilhar uma palavra do céu para a tua vida. Eu espero que de alguma forma você seja abençoado. Quero agradecer ao meu amigo, meu irmão, né, o pastor Bill. Esse cara, ele sempre foi diferenciado. A gente morou junto, né? Então tem coisas que eu não posso contar, né? Assim foi um pacto que a gente fez. A gente só vai falar as coisas boas, né? Mas eu sempre lembro do William, que o Bill, né, agora, para vocês, como um cara à frente de tudo que a gente estava acostumado. A gente morava num apartamento próximo lá de onde a gente estudava no seminário. E todas as vezes que ele voltava de um culto, ele voltava de uma escola de oração, ele voltava com um monte de ideia, e eu falava: esse cara é maluco, esse cara não tem juízo, isso é um sonhador. Até o dia que esse maluco decidiu voltar para Juiz de Fora, e eu fui vendo um a um dos sonhos que Deus colocou no coração dele acontecendo. E eu falei com ele lá em cima: cara, você sempre foi acima da média, você sempre foi além do meio comum do evangelho. Eu tenho certeza que essa igreja, ela não vai ser só uma referência para Juiz de Fora, mas essa igreja vai ser uma referência para o Brasil, amém ou não amém? Agora olha para o irmão que está do seu lado e fala assim: você faz parte disso. Aleluia. Então, eu quero compartilhar algo que tenha um pouco a ver com isso. Eu quero hoje pregar uma mensagem que o tema dela vai ser coragem para romper os limites. Olha para esse irmão que está do seu lado de novo, porque quando eu estava aí sentado, eu odiava o pastor que fazia isso. Todas as vezes que eu sentava no culto e que o pastor falava assim: olha para o irmão que está do teu lado, eu queria soltar uma bomba, né, no altar. E aí quando eu virei pastor, eu falei: vou descontar todas as vezes que eu for pregar. Do mesmo jeito que me fizeram passar raiva, vou fazer um monte passar raiva. Então olha para o irmão que está do seu lado e fala assim: coragem, meu irmão. Não. Fala com autoridade, igual um crente pentecostal que eu sei que você é. Fala: coragem, meu irmão. Glória a Deus. Coragem. Coragem, porque está vindo aí um novo tempo e uma nova estação para a tua vida. E nenhum limite, nada que será estabelecido diante de você vai poder estabelecer um padrão de limitação para a sua vida. Deus está levantando nessa noite uma igreja corajosa que não vai parar diante de limitações. Se você crê nisso, diga glória a Deus. Aleluia. Mateus capítulo 28, abre comigo. Galoso. Eu não estou acostumado a ver o Galoso ministrando louvor, não. Tomei-lhe um susto, eu falei: meu Deus, que graça, que unção. Que bom te ver, filho. Amigo, amo você, prazer estar aqui com vocês. Mateus 28, capítulo de número 1, até o versículo 6. Mateus,
capítulo 28, do versículo 1 ao 6. Eu já olhei para o telão 3 vezes esperando o texto, mas eu lembro que aqui é a Bíblia, né? Aleluia. Vamos lá. Quem trouxe a Bíblia diz amém. Mateus capítulo 28, do 1 ao 6. A Bíblia fala assim: e no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou removendo a pedra e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste branca como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo, respondendo, disse à mulher, ou às mulheres: não tenham medo, pois eu sei que buscai a Jesus que foi crucificado. Versículo 6. Ele não está aqui. Ele não está aqui, porque já ressuscitou. Aleluia. Como tinha dito: vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia. Você pode dizer um amém por essa palavra? Pai, fiel é essa palavra e digna de toda aceitação. Sabemos que só essa palavra pode mudar a nossa história. Sabemos que é só através dessa palavra que nós podemos viver liberdade. Sabemos, Pai amado, que só através dessa palavra nós podemos desfrutar do Teu favor, da Tua graça, da Tua unção, do Teu poder, das realidades dos céus. Nós não nos movemos, Pai amado, por sentimentos. Nós não nos movemos por nenhuma realidade que possa ser visível ou tangível. Mas nós nos movemos pela Tua palavra, Pai. Nós nos movemos por aquilo que acreditamos. E nessa noite nós queremos colocar essa palavra como fonte para tudo que será ministrado. E que juntos com a palavra nós possamos nos mover e desfrutar da totalidade do que o Senhor tem para essa noite, Pai. Sabemos que não é o pastor Janderson, não é o pastor Bio, não é o Galoso, não é o louvor, mas entendemos que é o Senhor que está aqui para fazer o que está no teu coração, Pai. Por isso, abrimos o nosso coração, preparamos a nossa mente e te dizemos nessa noite: vem e faz a tua vontade nesse culto. Nós faremos a nossa parte, mas o que te cabe, vem e faz, Deus. Vem e realiza sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus, quem crê comigo diz amém. Amém. Esse texto que nós lemos, ele é um texto incrível e eu sou apaixonado por tudo que se fala a respeito da vida de Jesus. Na verdade, todas as vezes que nós falamos sobre o Evangelho, todas as vezes que nós lemos os Evangelhos que relatam a vida de Cristo, na verdade, como muitos de nós sabemos, nós lemos os Evangelhos e percebemos que os Evangelhos, eles não focam em falar sobre a vida de Jesus. Na verdade, a maior parte dos Evangelhos aponta para a morte de Jesus. Se você ler cada Evangelho, Mateus, Marcos, Lucas e o João, você vai perceber que os Evangelhos estão mais focados em nos conduzir à morte de Cristo do que necessariamente falar sobre a sua vida. E isso tem um propósito. É porque quando nós olhamos o apóstolo Paulo nos ensinando a respeito de ceia, durante muito tempo nós ouvimos e aprendemos que a ceia é o lugar onde celebramos a ressurreição. Mas o apóstolo Paulo diz que a ceia é o lugar onde celebramos a sua morte. Porque o livro de Hebreus nos diz que foi através da sua morte, não da ressurreição, através da sua morte, que ele destruiu aquele que tinha o poder da morte, a saber, Satanás. A morte de Jesus, ela foi o centro de tudo, porque a morte de Cristo aponta para várias realidades, ou melhor, para todas as realidades que hoje nós vivemos. Hoje, nós só estamos aqui numa quarta-feira, adorando ao Senhor, exaltando o nome dEle, porque Cristo um dia morreu.
E é verdade que a morte tem o seu lugar, mas a graça do Evangelho não está no fato de Cristo ter morrido. A graça do Evangelho está no fato de que Cristo ressignificou a morte. O Evangelho é um lugar de ressignificação. Todas as vezes que você olha para padrões que foram estabelecidos, todas as vezes que Jesus se encontrou com um padrão, ele mudou o padrão. A cruz, por exemplo, a cruz durante muito tempo foi símbolo de pavor. A cruz durante muito tempo foi símbolo de execução. A cruz durante muito tempo foi símbolo de morte, de fim. A cruz durante muito tempo foi a determinação de alguém que não tinha valor diante da sociedade. Mas depois que Cristo passou pelaquela cruz, a cruz foi ressignificada. E o que era símbolo de morte, passou agora a ser símbolo de vida. É por isso que quando nós lemos esse texto, nós vemos duas mulheres que estão indo ao túmulo. Porque essas mulheres têm uma informação que qualquer pessoa que viveu na época teria. É que quando a morte chega, o fim está estabelecido. A morte, dentro de todos os significados, eu poderia te dizer que a morte é a interrupção definitiva da vida. A morte significa o fim da vida humana. Repete comigo: morte significa o fim. Naturalmente falando, essa é a definição de morte. Aquelas mulheres, elas foram ao túmulo porque elas estavam querendo ir ver o corpo de Cristo. Elas não foram ao túmulo ver o Cristo ressurreto. Elas foram ao túmulo ver o Cristo morto. Porque na cabeça dessas mulheres, assim como na cabeça de toda a sociedade, a morte significa o fim. A morte determina o limite. Todos nós aqui sabemos que o limite da vida é a morte. No dia em que nós chegarmos nesse ponto, nós sabemos que o limite chegou, acabou, não tem mais para onde ir. Morreu é o fim. E isso foi o que foi colocado durante muito tempo. Isso foi o que foi ensinado durante muito tempo, até Jesus se encontrar com a morte. Porque quando a Bíblia nos mostra toda essa realidade, nós vamos perceber que Jesus ele teve que passar pela morte para poder dizer que quando Deus estabelece algo, que quando Deus libera uma palavra e quando Deus estabelece uma promessa, tudo aquilo que na terra pode parecer limite, para Deus não é limite, porque todo limite humano nunca será respeitado pelo poder e autoridade do nosso Deus. É por isso que nós fomos criados como homens a respeitar limites, mas o céu não foi criado para respeitar limites. O céu não respeita limitações. O céu, ele não respeita limites impostos por Satanás. O céu não respeita limites impostos por uma sociedade. O céu não respeita limites impostos pela tua família. O céu não respeita limites impostos pela cidade de Juiz de Fora. Não existe nada que possa limitar alguém que carrega uma promessa. E eu quero saber quem tem promessa aqui nessa noite. Diga glória a Deus. Se você tem uma palavra, nada pode te limitar. Porque o maior poder de limitação que existia na terra, Jesus passou por ele e ressignificou. A morte hoje não significa nada diante do poder e da autoridade que o nosso Deus carrega. Mas é claro, quando nós olhamos a Bíblia, nós entendemos que existem coisas que precisamos dar e ter limites. Talvez isso nos confunda de vez em quando. Talvez quando nós olhamos para toda a estrutura de vida, nós fomos criados para viver baseado em limites. Todo mundo aqui foi educado com base em limites. A obediência é um limite. A submissão e autoridade estabelece um limite. O medo te traz limites. Então, o pastor da igreja local estabelece o quê? Limites. Porque todo lugar saudável tem limite.
E é por essa construção que nós vivemos, como seres humanos, dentro de uma sociedade onde nós deveríamos viver de uma forma correta e íntegra. Isso às vezes rompe o lugar moral e começa a assumir um lugar espiritual. E esse lugar moral, ele precisa ser entendido com limites. Tudo na vida tem limite. O problema é quando que nós aprendemos para limitar a nossa vida, para termos uma vida moral adequada, começa a entrar dentro da nossa vida espiritual. E nós agora achamos que tudo na nossa vida espiritual também tem limite, como Deus estabeleceu limites para a nossa vida diária. Deixa eu ser mais claro para explicar para você. Deus estabeleceu limites na Bíblia. Quando você olha o Velho Testamento, você vai perceber que um dia Deus decidiu falar com o povo. O povo de Israel procura Moisés, isso está lá em Êxodo 20. O povo procura Moisés e começa a falar: por que Deus fala só contigo? Por que Deus não vem falar com a gente? E então a Bíblia diz que Moisés vai falar com Deus e Deus fala: eu já ouvi a reclamação do povo, então eu vou descer para falar com eles. Faz o seguinte, Moisés, estabelece um jejum, estabelece uma consagração, mas também estabelece um limite. Limita um acesso para que o povo não passe, porque se o povo passar do limite, esse povo vai morrer. E então a Bíblia fala que Deus desce no Sinai, no conjunto de montanhas, e naquele lugar Deus começa a falar. O povo começa a ouvir os raios, os trovões, o barulho do trovão, e o povo começa a ter medo. Mas o detalhe do texto que vale a pena a gente focar é que Deus ali estabeleceu um limite. Deus estabeleceu um limite para falar com o povo. A consagração era um padrão, mas a limitação era o máximo que as pessoas poderiam chegar até Deus. Então Deus também estabelece limites. A santificação é um limite. Se você olhar para o que Paulo diz sobre o nosso maior problema, o maior problema da igreja não é o pecado. O maior problema da igreja são as coisas lícitas, porque as coisas lícitas estão roubando a gente do que é primordial. Às vezes as pessoas falam: não é um problema assistir Netflix, não é um problema ver um filme, não é um problema ver uma série. O problema é quando você deixa de ler a Bíblia para ver Netflix, porque não é pecado. O problema é quando você deixa de ter comunhão com o Espírito para ver um filme, porque não é pecado. A questão não é o pecado, porque o pecado de fato está sendo escancarado em muitos lugares, mas as pessoas dentro da igreja estão sendo destruídas, porque o lícito está tomando o lugar do necessário. E necessário é para você e para mim abrir mão de algumas coisas que alimentam a nossa alma e começar a focar em realidades que alimentam nosso espírito. E o que é isso, pastor? Limite. Deus estabeleceu limites para a nossa vida de relacionamento com Ele. Quem está aqui comigo diz amém. Quem está me entendendo diz assim: eu estou entendendo. Então, já que Deus estabeleceu limites, pastor, por que o senhor diz que eu não posso respeitar limites? Se é aqui que eu quero começar a pregar. É que Deus, Ele não quer que você respeite os limites que estão sendo impostos por você ou para você, para que você não avance para viver o teu propósito. Os limites que Deus não quer que você respeite são os limites que têm a ver com o que Satanás tem feito para te paralisar. Aqui, eu posso pregar aqui de baixo? Pode? Tem como descer esse treco aqui para mim? Eu vou pregar daqui. Estou muito longe, eu gosto de ficar perto. Então, quando Deus fala sobre limites a não serem respeitados, Deus não está falando de limites morais. Deus está falando de um limite que faz com que você entenda algo. Limites que Satanás impôs sobre você. Limites que a sociedade impôs sobre você. Limites que a tua família impôs sobre você.
Limites que muitos líderes colocaram sobre a tua vida. Que tipo de limite é esse? Você não vai dar em nada, você não vai dar certo, você é fraco, você não é bom para isso, você está acreditando demais em coisas que estão te falando. Com certeza você não vai ser um grande empresário, com certeza você não vai ser um grande limite, você não vai ser um grande ministro, com certeza você não vai ser alguém relevante. E então Satanás começa a trazer realidades que limitam a nossa fé, que limitam a nossa coragem, que limitam a nossa ousadia. Mas eu vim aqui nessa noite para te dizer uma coisa: Deus está te chamando para ter coragem, para olhar para o que está te limitando e dizer: eu não vou respeitar os limites que estão sendo impostos a mim, eu vou viver e desfrutar de tudo aquilo que Deus tem para a minha vida. E quem crê nisso, diga glória a Deus. Porque nada nem ninguém vai me impedir de viver o que Deus tem para a minha vida. Satanás, ele já é um derrotado, e ele não vai me impedir de viver o propósito de Deus para a minha vida. As pessoas carnais, que não são espirituais, que não entendem a palavra que eu recebi, elas não terão voz ativa para me paralisar, porque homens não me movem, homens não são a fonte do meu mover. O que me move é Cristo, porque é nele que eu vivo, é nele que eu existo, mas é nele que eu me movo também. Se pessoas me fazem parar, então quer dizer que o meu propósito não depende de Deus. Se pessoas me param, então pessoas me movem. E é isso que nós temos que entender: ninguém tem o poder e a autoridade de paralisar o que Deus tem para fazer através da tua vida. Então tenha coragem para ir em frente. Tenha coragem para romper. Romper. Tenha coragem para romper. Tenha coragem para olhar para as dificuldades e dizer: você não vai me dominar. Tenha coragem de olhar para as tempestades e dizer: você, tempestade, não tem o poder de me paralisar. Tenha coragem de olhar ao teu redor e determinar que nenhuma dor vai determinar o que você vive, nenhum sofrimento vai determinar o que você vive. Você não se move por nenhuma dessas realidades, você se move por aquilo que você crê. É por isso que eu posso entender algumas coisas na Bíblia. Nós precisamos entender como, por exemplo, o povo de Israel. Deus deu uma palavra para o povo. A palavra foi: vocês sairão daqui e vocês entrarão numa terra que eu prometi para vocês. É uma terra que vai trazer para vocês realidades que vocês jamais imaginavam. E a Bíblia diz que o povo sai do Egito, debaixo do poder de Deus, e quando eles estão saindo, eles encontram um limite. Qual que é o limite? O mar. O mar vermelho está diante deles, e agora eles estão impedidos de passar. Mas o problema não foi o impedimento apenas, é que o povo de Israel, quando viu o mar, eles identificaram um impedimento. Só que o problema também estava atrás, porque quando eles olharam para trás, eles viram a afronta chegando. E a informação da afronta é: vou matar todo mundo. E a informação do impedimento é: daqui vocês não passam. A questão em tudo isso é que depois do impedimento estava um novo território que Deus estava dando para aquele povo. Era o território da caminhada até o lugar da promessa. Deus estava querendo iniciar uma nova estação. Presta atenção no que eu estou te falando. Deus estava querendo iniciar uma nova estação para o povo de Israel. Só que antes do novo tinha um limite. E se o povo de Israel decide parar pelo limite, eles olhariam para trás e seriam destruídos por causa da afronta. Porque todas as vezes que temos uma palavra para um novo tempo, todas as vezes que temos uma palavra para uma nova estação, e Deus está falando com algumas pessoas aqui hoje, sempre antes do novo tem um limite, dizendo: você não vai conseguir. Sempre antes do novo tem um limite, dizendo: daqui você não passa.
E o olhar que a limitação nos diz, ou a informação que a limitação nos diz é: você não vai passar. É impossível para você entrar no novo. Só que quando nós olhamos para trás, a coisa fica pior. Porque ninguém vive o novo sem viver afrontas que estão vindo para te destruir, que estão vindo para te matar, que estão vindo para acabar com a tua fé, para anular o que você carrega. E todo mundo que está prestes a viver o novo precisa tomar uma decisão: eu vou ceder à afronta e morrer, ou eu vou romper o limite para viver o que Deus tem para a minha vida. Só que em momentos assim, nós nunca estamos sozinhos, porque Deus sempre deixou claro que quem tem palavra pode não entender tudo o que está acontecendo no caminho, mas tem uma garantia: presença. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para o lugar que eu te mostrarei. Deus não disse para onde Abraão estava indo. A única garantia que Abraão tinha: presença. Eu estarei contigo. Davi entende isso. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque eu sei, tu estás comigo. Quem tem palavra pode não entender nada do que está acontecendo, mas sempre terá uma garantia: Ele está comigo. E quando nós nos lembramos disso, que Ele está conosco, é nesse momento que, quando nós estivermos numa situação dessa, a afronta está vindo por trás, o limite está na nossa frente, e Deus está conosco, Deus está comigo. Então chegou a hora de se mover. E ninguém que é crente se move por vontade. Crente que se diz crente, que é crente de verdade, se move por palavra. E se Deus não respeita limites, não acha que é loucura você estar diante de um mar de impossibilidades e Deus olhar para você e mandar marchar. Eu acho que os irmãos não entenderam, deixa eu falar de novo. Não acha que é loucura um Deus que não tem limites, que não respeita limites, olhar para você que está diante de uma limitação e olhar e dar uma ordem dizendo: manda o povo marchar. Porque a palavra de um Deus que não respeita limites vai te fazer viver o sobrenatural. E tudo aquilo que vai te limitar será destruído, anulado e retirado do teu caminho, porque você vai chegar para viver uma nova estação. Foi assim que Deus falou com Moisés, em Êxodo 14, versículo número 13. Pega a tua Bíblia e lê aí comigo. Êxodo capítulo 14, versículo de número 13. Você tem que marcar isso na tua Bíblia, porque algumas pessoas precisam dessa palavra aqui hoje. Moisés, porém, respondeu ao povo: coragem! Algumas versões dizem: não tenham medo. Olha para esse irmão que está do teu lado, porque ele não está entendendo o que Deus está falando. Olha para ele e fala assim: coragem, irmão. Agora olha para o desviado do outro lado aí e fala com ele assim: não tenha medo. Por que coragem? Por que não ter medo? Porque hoje, olha só, não tenham medo, coragem. Aquietai-vos e vede o livramento que hoje o Senhor te fará, porque os egípcios a afrontam. O que está vindo para destruir você, a partir de hoje, vocês nunca mais verão. O que Deus está falando é: tenha coragem, vai na direção do mar. Tenha coragem, vai na direção da impossibilidade. Tenha coragem e pisa onde Deus mandou pisar. Tenha coragem, vai para onde Deus mandou ir. Tenha coragem, faça o que Deus te mandou fazer. Nada, nem ninguém terá a capacidade de limitar alguém que tem uma palavra do céu. Quem tem uma palavra, diga glória a Deus. Quem tem promessa, diga glória a Deus.
Então não se limite. O mar vai estar na sua frente, mas você vai passar por ele. Eu não sei o que te disseram. Eu não sei o que falaram para você. Mas eu vou te garantir uma coisa. Deus não é homem para mentir. Nem filho do homem para se arrepender. Por acaso, tendo ele falado, não fará? Ou tendo prometido, não cumprirá? Fica tranquilo. Nenhuma impossibilidade, nenhum limite que o inferno está tentando estabelecer diante de você será capaz de parar a palavra que Deus liberou para se cumprir na tua vida. Então tenha coragem. Um novo tempo está vindo sobre a tua vida. Uma nova estação está vindo sobre a tua vida. Eu estou com vontade de correr no meio dessa igreja, aleluia. Eu não sei se você não está recebendo essa palavra, eu estou, aleluia. Eu não sei se você quer pegar, se você não quiser, o problema é teu. Mas eu sei que Deus está fazendo algo novo. Eu sei que Deus está nos levando para uma nova estação. Eu sei que essa igreja está acessando um novo tempo. E aqueles que são corajosos não respeitarão os limites. Aleluia. Parecia ser o fim, mas Deus não respeita limites que Satanás impôs sobre a tua vida. Um derrotado não tem poder de falar nada para você. Satanás é um derrotado. Ele não tem poder sobre a tua vida, ele não tem autoridade sobre a tua vida. Ele não tem capacidade de determinar o que você vai viver. A única pessoa que tem capacidade de anular o que você tem para viver é você mesmo. Então para de olhar para a afronta. Pareceu o bebê chorão. Levanta essa cabeça. Levanta a tua cabeça. Porque ninguém pode entender a palavra que você recebeu a não ser você mesmo. Ah, Deus está falando aqui agora, ó. Tem gente aqui frustrada, pastor Bill, porque pergunta para Deus, mas ninguém entende o que Deus falou comigo. Eu conto para as pessoas riem. Mas e quem te falou que as pessoas têm que entender o que Deus te falou? A promessa é para o povo ou é para você? Quem tem que entender é você. E quem tem que se mover é você. Se mova. Se mova na direção do que Deus está mandando você fazer, aleluia. Vai na direção da palavra que Deus te deu. Deus tem algo lindo para realizar através da tua vida. Uma nova estação está lá do outro lado, um novo tempo está lá do outro lado. Mas Deus está esperando que você tenha coragem. Não apenas para viver uma nova estação, mas coragem para romper os limites, até mesmo diante de desastres. Não é porque você tem uma palavra que vai ser tudo lindo. A gente até canta, né? Tão lindo é cada momento. De mim no teu altar. Ai, que lindo. Quero ir contigo mais profundo. Segura-me, minha mão eu sei, nunca vai soltar. É tão lindo cantar isso. E é verdade. Não estou falando mal da música, não. Só que quando você entende a tua vida com Deus, Deus quer que você entenda que todo momento é lindo. O problema é que nem sempre a gente entende que o momento é lindo. Se eu perguntar aqui agora para a igreja, quem está vivendo um lindo momento? Eu posso... Agora se eu perguntar para a igreja aqui, quem está passando pela prova dando glória a Deus, aí todo mundo se empolga, é diferente. A tua prova para Deus é um lindo momento, porque é lá que você aprende, é lá que você cresce, é lá que Ele te desenvolve, na prova, na dificuldade. Só que nós não entendemos isso.
Nós queremos que a vida seja como um morango. Só que entende algo que Deus está falando. Não é porque você tem uma palavra que dias difíceis não virão. Não é porque você tem uma palavra que situações contrárias não acontecerão. Não é porque você tem uma promessa que as coisas fugirão do teu controle. Não é porque você tem uma palavra do céu que você vai sorrir o tempo todo. A própria Bíblia diz que na caminhada da semeadura é com choro. O sorriso vem na hora da colheita. Vai explicar para Paulo e Silas quando foram presos por expulsarem o demônio de uma menina, que eles deram legalidade para acontecer alguma coisa com eles. Eles estavam em obediência, cumprindo o propósito, mas a resistência veio sobre eles. Desastres acontecem, coisas ruins acontecem, só que nada disso terá o poder de anular a palavra que você tem. Eu acho que você não entendeu. Independente do que aconteça, independente dos desastres, dos problemas, das circunstâncias, nada terá a capacidade de anular a palavra que você recebeu. Pode parecer que tudo vai dar errado, mas Deus garante a palavra que Ele liberou sobre a tua vida. O pessoal da banda pode vir aqui para cima para parecer que está acabando? Vem cá, que eu vou caminhar para o final da pregação. Eu preciso de vocês aqui comigo agora. O apóstolo Paulo um dia, ele entrou num barco como um prisioneiro para chegar até Roma. Deixa eu te contar em 2 minutos o resumo do que Paulo está vivendo. Eu posso, sim ou não? O apóstolo Paulo, quando nasceu de novo e teve um encontro com Jesus, uma palavra foi liberada por Ananias para ele, que importa que ele sofresse em prol do evangelho, mas que ele também seria levantado para anunciar o evangelho a judeus, gentios e reis. O final da vida do apóstolo Paulo, ele já estava viajando por toda a Europa em 3 grandes viagens, abrindo igrejas e pregando para os gentios, tanto é que ele é chamado e considerado o apóstolo aos gentios. O próprio Paulo também pregava em Jerusalém e ensinava aos judeus, porque ele também pregou para judeus, sendo um judeu romano. Só que o apóstolo Paulo está chegando no final da vida e ele sabe que ele precisava estar diante de um rei para que a palavra se cumprisse na vida dele. Um dia em Jerusalém prenderam Paulo. O próprio Paulo seria julgado lá. Só que como cidadão romano, Paulo levanta a mão e diz: ei, eu apelo para César. Eu preciso ser julgado em Roma. Porque Paulo, ele precisava estar diante de um rei, não para se defender, mas para fazer aquilo que Deus o chamou para fazer, para cumprir o seu propósito. A Bíblia vai dizer que Paulo foi colocado num navio cargueiro, junto com outros prisioneiros, para chegar até Roma. O problema é que a viagem, ela não foi tão legal assim. Começou a vir um vento estranho sobre o mar. E Paulo chama o responsável e fala: não vamos entrar na água, porque esse vento vai trazer uma tempestade, o barco não vai aguentar e vamos morrer. O responsável pelo barco não se importa com o que Paulo fala. E eles entram no mar. E eles seguem o caminho. A Bíblia diz que eles ancoram num lugar, numa cidade. E mesmo assim, eles decidem retomar a viagem. Na madrugada, o anjo do Senhor foi lá onde Paulo estava. E olha o que ele fala com Paulo, Atos 23, abre a tua Bíblia. Atos 23, versículo de número 11. Olha que forte. Paulo está no meio de uma tempestade. A coisa está feia. Quem está aqui comigo diz amém. E a Bíblia fala assim: na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado de Paulo, disse:
coragem. Eu vou falar de novo. Coragem. Você pode repetir comigo? Coragem. Eu vou contar até 3, eu quero ouvir todo mundo falando. 1, 2, 3. Mais uma vez. Só quem é crente pentecostal. Agora, para provar que você aprendeu. Coragem. Paulo, coragem. Pois do modo porque deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, eu quero que você faça em Roma. O que Deus está falando para Paulo é: não tenha medo dessa tempestade. Não tenha medo do que vai acontecer com o barco. Você vai chegar lá. E para provar a autoridade que eu dou a você, nenhum dos que estão no barco se perderão. Todos serão salvos. E a palavra de Deus foi: o barco pode até ser destruído, mas o povo não. Estruturas podem ruir, pessoas não. E a Bíblia diz que quando a tempestade veio, o barco começou a despedaçar, o barco começou a ser destroçado. Um grande desastre aconteceu naquela noite, naquela grande viagem. E a Bíblia diz que todos os que estavam no barco, nenhum se perdeu. Porque quando o apóstolo Paulo viu o povo tentando pular, Paulo disse: não pulem, porque o Senhor me visitou nessa noite. E ele disse que nenhum dos que aqui estão irão se perder. Deixa o barco quebrar, deixa a tempestade vir, continuem firmes e tenham coragem. O barco se quebrou e eles chegaram do outro lado, sabe como? Segurados, seguros nos pedaços do barco. O barco não estava inteiro, mas todas as pessoas foram salvas, porque nenhum desastre será o suficiente para parar quem tem uma palavra. Nenhum desastre será o suficiente para paralisar quem tem uma promessa. E eu vim aqui para te dizer: tenha coragem. Nada do que está acontecendo vai anular o que Deus tem para fazer na tua vida. Nenhuma dor, nenhum sofrimento, nenhuma tempestade, nenhuma circunstância, nada. Por isso Deus me mandou vir aqui. Não é hora de desistir, não é hora de retroceder, não é hora de abrir mão daquilo que Deus falou que é teu. Chegou a hora de ter coragem e continuar andando na direção da palavra, independente da limitação, independente do problema. Tua casa vai ser restaurada, tua família vai ser restaurada, os teus filhos serão restaurados. Deus vai cumprir cada palavra que Ele liberou sobre a tua vida. Quem crê, diga glória a Deus. Nenhum desastre, nenhum acontecimento, nenhuma arma forjada de Satanás vai prevalecer contra você. Nenhum mal vai te ameaçar, praga alguma chegará na tua casa. Você é guardado, você é protegido, você é blindado. Ao teu redor tempestade, mas você estará seguro. Ao teu redor problemas, mas você estará seguro. Ao teu redor tentativas para te parar, tentativas para te destruir, mas você estará seguro. Então tenha coragem para continuar de pé. Tenha coragem para viver o propósito. Porque para Deus, Marcos 9, 23, não existe nada impossível. Olha para esse irmão que está do teu lado e fala com ele: para Deus, não existe nada impossível. Não, fala mais crente, fala com mais autoridade. Fala assim: ó, para Deus, não há nada impossível. Agora você vai falar com mais autoridade para você mesmo: para Deus, não existe nada
que seja impossível. Então, se não existe nada impossível para Deus, não se limite. Eu vim aqui para te dizer isso. Tudo é possível para Deus. Quando Ele na história, quando Ele entra na história, Ele entra para assumir o controle de tudo. Quando Ele entra na história, Ele entra para tomar o controle da tua vida, para tomar o controle dessa situação, para tomar o controle de tudo. Fica tranquilo, tudo é possível ao que crê. Situações contrárias poderão vir, mas fique tranquilo, Ele está no controle de tudo. Tenha coragem para acreditar. Pastor, mas parece que não vai acontecer. Tenha coragem para acreditar. Pastor, mas parece que nada está dando certo. Tenha coragem para acreditar. Pastor, eu não tenho mais dinheiro, não tem mais como fazer, a coisa não tem mais como andar. Tenha coragem para acreditar. Você não se move por aquilo que você tem, você se move pela palavra que você recebeu. Existem portas que se abrirão, existem escapes que virão. Deus vai fazer na sua vida. Tenha coragem. Tenha coragem para fazer a prova que Deus mandou você fazer. Ah, pastor, mas são muitas pessoas para poder entrar naquela competição. Eu acho que eu não vou conseguir. Eu não sou tão inteligente assim. Ei, para de se limitar. Não existe nada impossível para aquele que crê. Deus vai te dar capacidade. Começa a estudar. Deus vai pelo Espírito começar a te mostrar. E você vai conseguir. Coragem, coragem, tudo é possível ao que crê. Coragem, tudo é possível ao que crê. Nada é coragem, impossível para Deus. Você precisa... Tenha coragem. Nada é impossível para Deus. Tenha coragem. Você pode levantar as suas mãos e declarar isso. Nada, nada, nada. Nada é impossível para Deus. Tenha coragem. Escute o que o Espírito ministra a você. Nada é impossível para Deus. E tenha coragem. Tenha coragem. Tenha coragem para perdoar quem precisa do teu perdão. Tenha coragem para caminhar na direção da palavra. Tenha coragem para abrir a empresa que Deus mandou. Tenha coragem para casar, irmão. Se Deus te deu uma palavra, as portas se abrirão. Tenha coragem para se movimentar, para viver o teu chamado. Tenha coragem para se lançar. Tenha coragem para cumprir o chamado de Deus para a tua vida. Tenha coragem para abrir mão. Tenha coragem para deixar para trás. Tenha coragem para olhar e dizer: até aqui eu aceitei, a partir daqui mais não. Quem determina a minha vida é o Senhor. Tenha coragem. Tenha coragem para dizer para Ló: vai. Tenha coragem para olhar para pessoas que estão ao teu redor e dizer: até aqui, a partir daqui você segue o seu caminho, eu sigo o meu caminho. Tenha coragem para rejeitar conselhos que estão te destruindo. Pessoas tóxicas que estão destruindo a tua santidade, que estão destruindo o teu relacionamento com Deus. Tenha coragem, porque o que Deus vai fazer na tua vida, Ele vai fazer. O que Deus disse que faria, Ele vai fazer. Porque uma coisa é certa: a morte pensou que tinha vencido. A morte pensou que tinha determinado o fim. A morte olhou para Jesus e disse: aqui acabou a tua história. O inferno achou que teria vencido. O inferno achou que havia conquistado a autoridade do mundo, agora que o Filho de Deus estava morto. Mas Jesus, Ele foi morto sim. A morte disse: é o teu limite. A morte disse: a partir daqui acabou. Mas quem tem uma palavra sabe que no primeiro dia pode parecer que a morte venceu. No segundo dia, pode parecer que a morte venceu, mas fica tranquilo,
o terceiro dia virá, e quando esse dia chegar, eu posso dizer: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, inferno, o teu agrilhão? Porque a morte, que era um limite, foi destruída pela vitória. Não existe nada que possa te limitar. Não existe nada que possa te parar. Nada tu rompeste, nada vai limitar. Quem tem não há limites para o nosso Deus. Então, meu irmão, eu vim aqui hoje para te dizer: não se limite, tenha coragem, faça o que Deus te mandou fazer, e tenha coragem, se prepare para acessar um lugar em Deus, onde você desfrutará de coisas que só os corajosos vivem. Existe um lugar que só os corajosos acessam, e Deus está te levando para esse lugar. Escute o que eu vou te falar. Pessoas comuns, pessoas normais, têm a tendência de contar a história do outro. Pessoas corajosas contam a sua própria história. Deus não te chamou para viver da história que alguém contou. Deus não te chamou para viver apenas do que você viu o irmão do teu lado viver. Não. Deus tem uma história linda para você. Deus tem uma história linda para realizar através da tua vida. Tem uma história de superação vindo aí. Tem uma história de fé vindo aí. Existe uma nova história, um novo tempo, uma nova estação. Deus vai te levantar como referência. Deus vai te levantar como exemplo. Então, tenha coragem e vai na direção do que Deus mandou você viver. Tenha coragem para se lançar na palavra. Tenha coragem, como Pedro, de descer do barco. Tenha coragem para ir. Deus está me dando uma direção e eu preciso fazer. Eu quero que você dê a mão para essa pessoa que está do teu lado, e nós vamos fechar os corredores. Nós vamos orar agora. Ah, sim. Afrontas cairão agora no poder do nome de Jesus. Limitações estão sendo destruídas agora. Oh, aleluia. Eu vou te falar uma coisa. Eu não sei se você acredita, mas eu acredito. Nós vamos orar. E eu percebo no meu espírito que Deus está abrindo visões aqui nessa noite. Deus vai mostrar agora, enquanto você estiver orando, Deus vai começar a te mostrar o que tem te limitado e as áreas que você precisa ter coragem para romper. Deus, Ele vai te mostrar áreas, e você vai entender: eu preciso romper isso, eu preciso romper isso. Eu preciso romper o limite. Eu preciso romper esse limite. Limites estão sendo rompidos aqui nessa noite. Presta atenção. Pessoas que se autodepreciam, que acham que não são nada nem ninguém. Existem pessoas aqui que não avançam, não rompem, porque se acham indignos, impossibilitados, que não são bons o suficiente, que não tem dinheiro o suficiente, que não nasceu no lugar favorável, e que não tem nada favorável para a promessa cumprir. Deus hoje vai destruir esse limite da tua vida. Tenha coragem para de se limitar. Tenha coragem para